Bom dia mais uma vez. Gostei. Pelo menos isso dá para responder, não dá? Muito bem, vamos então para a nossa mensagem. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe nesses momentos. Santo Deus, obrigado por esse tempo que temos tido aqui, Senhor Deus, pela ceia, algo tão nobre, do qual nós nem alcançamos bem, mas ser conosco agora nessa mensagem. Capacita-me para transmitir com clareza, fidelidade, santidade, aquilo que Tu queres que seja transmitido e que as pessoas, os irmãos, as irmãs entendam. Precisamos do Teu Espírito para isso. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Eu quero começar com uma pergunta para vocês. Vocês sabem que os 4 evangelhos são muito parecidos uns com os outros, tem 3 mais parecidos e um mais diferente, mas será que a minha pergunta tem a ver com a ceia do Senhor? Será que a ceia está nos 4 evangelhos ou em 1, 2 ou 3, sem pescar? Será que você sabe a resposta dessa pergunta? Quais evangelhos tratam da ceia do Senhor, da instituição da ceia? Será que vocês saberiam essa resposta sem checar? Alguns talvez dissessem, olha, pela importância do assunto, os 4 evangelhos devem tratar da instituição da ceia. Será que é isso? Não. O pastor Vado já está balançando a cabeça. Correto. Tem um que não trata. Qual seria? O Evangelho de João. O Evangelho de João não tem a instituição da ceia. O Evangelho de João descreve aquela noite, sim, a noite em que Cristo instituiu a ceia, está, aliás, muito bem documentada. É o evangelista que mais descreve aquela noite em si, é João, porque ele descreve um longo discurso do Senhor naquela ocasião, 4 capítulos inteiros. 4 capítulos inteiros tratam do que aconteceu ali, em um longo discurso. Mas a instituição da ceia em si está nos outros 3, Mateus, Marcos e Lucas. Mas tem algo curioso aí. Será que João deixou de fora completamente o assunto em si da ceia, ou seja, o tema central da ceia, do que significam os elementos no caso? Será que João trata disso em algum outro momento do seu evangelho? Sim. Há um grande discurso do Senhor Jesus, proferido 1 ano antes da instituição da ceia, para outro público, não era para os apóstolos, em que nesse discurso, um dos belos discursos que João registra, ele fala de algo que é exatamente o que a ceia simboliza. Ele não falou o nome ceia do Senhor, estava 1 ano antes de instituí-la, sim, mas ele trata de uma forma impressionante daquilo que sabemos que é o âmago da ceia, do significado do pão e do vinho. Quem sabe que discurso é esse? É um discurso que está em João capítulo 6, podemos abrir lá, nós vamos tirar algumas lições disso que o Senhor Jesus detalhou sobre o assunto, que vai nos fortalecer ainda mais o conhecimento acerca do significado da ceia, como o Senhor disse. João capítulo 6. Um pouquinho do contexto aí, para nós entendermos melhor o assunto. Nessa ocasião, estamos num momento crucial do ministério de Cristo, ele está rumando para o último ano do seu ministério, ou seja, ele está, como já falei, estou só enfatizando, há 1 ano antes de sua morte, nas proximidades da Páscoa anterior, e ele não está na Judéia, ele está na Galileia. Então, eles estão precisando de um retiro, de um descanso, os apóstolos estão cansados de uma grande missão que tiveram, então eles vão para um lugar descansar, mas quando chegam lá, há uma grande multidão, já falei sobre isso recentemente numa escola dominical, uma grande multidão, então Cristo vai lá, acolhe as multidões, e então ele realiza um milagre muito conhecido, que aliás, uma curiosidade, é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Qual é? Multiplicação dos pães e peixes, ele realiza isso lá, em algum local no norte do mar da Galileia, tá? Então ele está lá no local meio deserto, então as pessoas ficam impressionadas com aquele milagre, milhares de pessoas ali, 5.000 homens fora, mulheres e crianças, muita gente, e quando eles viram que Cristo fez esse sinal, ficaram tão impactados que disseram, puxa, queremos que ele reine sobre nós. Aliás, a expectativa messiânica estava muito aguçada naqueles dias. O que é isso? As pessoas estavam ansiosas esperando que o Messias fosse chegar a qualquer momento.
Aliás, naqueles dias houve vários falsos messias. Isso mostra como a expectativa estava muito acesa, esperando. Então, quando eles viram, é esse que está fazendo tantos milagres, que fez esse milagre agora, é ele que vai ser nosso rei. E quiseram coroá-lo, quer dizer, arrebatá-lo para ser rei ali mesmo, para destruir o Império Romano e tal, né? Quando aconteceu isso, o que o Senhor fez? A primeira providência que ele fez, pegou os discípulos e disse, vão embora, peguem o barco e saiam daqui. Imagine a tentação que poderia ter sido para os apóstolos verem, puxa, finalmente o Senhor está sendo reconhecido e vamos reinar aqui. Mas Cristo sabia que não era o momento, mandou-os embora e ficou lá. Veio à noite, ele ficou sozinho no monte, orando, e de madrugada ele foi como? Andando pelas águas até onde os apóstolos estavam, e finalmente chegaram na cidade de Cafarnaum, que era a cidade conhecida como cidade de Cristo, onde ele morava naquela época. Dia seguinte, as multidões acordam e cadê ele? Cadê o mestre? Os discípulos nós vimos quando eles pegaram o barco e foram para o outro lado, mas eles foram sós, o mestre ficou por aqui, como é que pode isso? Sumiu. Mal eles sabiam como é que o Senhor Jesus tinha ido se encontrar com eles, né? Andando pelas águas. Mas seja como for, no dia seguinte, então eles foram atrás do Senhor, conseguiram alguns barcos que chegaram lá, foram até Cafarnaum e encontraram o Senhor. Pronto, esse é exatamente o cenário da mensagem que vamos tirar algumas lições aqui. João capítulo 6, versículo 25, diz assim, deixa eu abrir aqui. João 6, 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Como é que você analisa essa resposta do Senhor? Talvez alguns dissessem, olha, ele foi um pouco rude aqui, puxa, ele foi tão frontal, dizendo, vocês estão me procurando por interesse, isso é maneira de falar com o povo? Irmãos, tinha alguma coisa melhor que o Senhor podia dizer em amor por aquelas pessoas do que isso? As pessoas estavam querendo acolhê-lo não pela motivação correta, pelo contrário, eles não entenderam quem era o Senhor, então eles estavam errados. Então a melhor coisa que o Senhor pode fazer quando alguém está em erro, especialmente quando o erro diz a respeito acerca dele, é dizer, você está errado, se corrijam, ou seja, é puro amor às pessoas, amor à verdade, ele corrigir do erro, como ele fez aqui. E havia também uma oportunidade de conversão, porque olha o que ele diz logo no versículo seguinte, versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Viram aí oportunidade de conversão. Olha como Cristo é maravilhoso, né? As pessoas não queriam nada com ele verdadeiramente, mas ele deu a sua oportunidade. Como ele falou, trabalhem pela comida que não perece, então eles perguntaram no versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, o que faremos para realizar a obra de Deus, ou seja, esse trabalho, o que é esse trabalho? Nós queremos fazer isso, em outras palavras. Respondeu-lhe Jesus, 29, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Ponto. Interessante, que versículo forte para falar da base da nossa salvação, da salvação de alguém, não por obras. Interessante que existem alguns outros versículos que são bem famosos por falar que a salvação não é por obras. Ótimo, use Efésios 2, 8 e 9, muito bom, mas está aqui outro. Quer trabalhar? Quer fazer a obra correta para ser salva? Creia em mim, eu realizei esse trabalho, vocês têm que crer em mim. Agora, tem que crer. Então a salvação não é oferecida indiscriminadamente às pessoas, mas aos que creem. Okay? Então, aqui prossegue. Versículo 30 e 31. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Que tal? Bem oportuno isso que eles pediram, né? Olha, mas para nós crermos em ti precisamos ver um sinal. Claro. Como é que você responderia isso? O que tinha acontecido na véspera? Um grande sinal. Eles acabaram de ver um sinal. Olha, a cegueira é tão grande que eles não perceberam que só Deus poderia ter feito um sinal daquele de multiplicar pão e peixe, de 5 pães, 2 peixes. Muita gente, aquilo foi multiplicado de uma forma tal que alimentou multidões de pessoas. Então é evidente que houve um milagre e grande ali, e eles não enxergaram isso. Aí o Senhor prossegue aqui. Aí eles disseram, Moisés deu um sinal, o maná,
Então, quando Deus quis alimentar o povo no deserto, Deus, através de Moisés, quer dizer, Moisés orou e Deus mandou o maná e pronto, satisfez as pessoas durante aqueles 40 anos. Então, queremos um sinal como aquele. Agora, Cristo, olha a resposta do Senhor, versículo 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Opa, então tem um pão aí que desce do céu e dá vida para o mundo. Esse pão deve ser ainda melhor do que o maná. Então as pessoas ficaram interessadas, que pão é esse? A gente quer esse pão. Versículo 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então chegamos no nosso texto, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E então ele prossegue. Notem, ele se contrasta com o maná. Ele diz que o maná satisfez as pessoas só fisicamente, limitadamente, por um pouco de tempo, porque as pessoas morreram depois, lógico, todas elas morreram. Então, o maná não podia garantir uma subsistência eterna de forma alguma, só enquanto comessem, e aliás podiam até morrer de outra coisa. O maná não garantia vida de forma alguma, mas ele, como pão que veio do céu, sim. Mas os judeus que estavam ouvindo aqui começaram a ficar muito escandalizados, tropeçaram nessa informação. Como é? Tu és o pão que veio do céu? Perceberam a implicação forte disso, dele dizer que veio do céu? Isso mostra que ele é pré-existente, ou seja, ele já existia antes de nascer aqui. E ele já existia eternamente como Deus, sabemos por várias outras passagens bíblicas. Então, é muito forte a implicação dele dizer que já existia e o Pai o enviou. Ele existia eternamente, ele foi enviado especificamente pelo Pai. Só que ele veio, não foi de uma forma espetacular no sentido visível, manifestadamente com glória, algo assim. Não, ele nasceu naturalmente, quer dizer, houve uma concepção virginal, miraculosa sim, mas o nascimento em si, normal, aliás, de uma forma muito discreta, aliás, de uma forma humilde e até desprezível, humanamente falando, apesar de que houve um coral de anjos no campo, é outra história, mas o nascimento em si, de uma forma bem desprezível, humanamente falando, numa cidade, num vilarejo, de uma forma muito discreta. E logo, pouco depois foi morar lá de Belém, foi para Nazaré, na Galiléia, essa região aqui, e essas pessoas conheciam ele desde pequenininho. Cresceu, nasceu, se tornou adolescente, jovem, homem, carpinteiro ali, como o pai não biológico dele, José. Então, conheciam ele, os irmãos dele, as irmãs, a mãe, conheciam todos. Então, ele cresceu de uma forma tão natural ali, que eles disseram, não, como é que ele disse que desceu do céu? Nós conhecemos ele, a mãe, o pai, conhecemos todos. Ele não pode ter vindo do céu. Quem é ele para dizer uma coisa dessa? Então, o Senhor, eles começaram a murmurar. Aqui o versículo 41 e 42, depois vocês podem ver isso claramente. Ele dizia, nós conhecemos José, o pai, a mãe e tal. Tá? Então, ele continua. Versículo versículo 48, ele retoma o tema e dá mais informações sobre isso. Estou em João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Atenção para essa frase. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Notem como o Senhor falou uma frase aqui forte. Eu sou o pão, vivo, estou vivo aqui na frente de vocês, e o que eu darei é a minha carne. Para os judeus, você falar de carne já é um assunto delicado. Os judeus tinham várias prescrições alimentícias, algumas coisas eles não podiam comer e tal. Então, falou de carne já é uma coisa meio delicada. Então, quando ele diz que eu vou dar a minha carne para vocês comerem, isso pareceu aos ouvidos dele algo grotesco, uma espécie de canibalismo. Que coisa estranha é essa? Por mais que ele estivesse usando uma linguagem figurada, a ilustração que ele usa é algo grotesco para eles. Tanto que no versículo 52, olha a reação deles. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Versículo 53, olha como as coisas pioraram. Olha o que o Senhor diz aqui no versículo 53. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não, o quê? Beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos.
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Olha, a maneira como ele falou para aquelas pessoas que estavam se sentindo tão incomodadas com esse discurso, piorou, porque agora ele falou não só de carne, mas de sangue. O quê? Beber sangue? Isso parece vampirismo, beber sangue humano, que coisa horrível. Isso podia lembrar cultos, rituais pagãos, horrorosos daqueles tempos ou mais antigos. Então a imagem foi grotesca para eles. Aliás, lembra que os judeus eram proibidos de comer carne com sangue. Até em animais eles não podiam comer a carne com sangue dentro. Então, para eles, a ilustração foi abominável. Mas o Senhor sabia o que estava dizendo, evidentemente. Ele não disse aquilo só para chocar aqueles judeus, para agredir, de forma alguma. Nós conhecemos o Senhor Jesus, nós conhecemos o caráter dele, as intenções dele, o método dele, nós conhecemos muito bem qual era a atitude dele em dizer essas coisas. Por que será que ele usou essas frases tão fortes? E isso nos faz pensar em alguns pontos acerca do que ele está querendo ensinar para aqueles judeus, que aliás reagiram péssimo, nós vamos já ver aqui diante disso. O que ele quis dizer, quais são as lições que nós podemos tirar através de ele dar uma lição, usando imagens que pareciam tão agressivas para o seu público-alvo. 1. Mostra a gravidade do nosso pecado. O ser humano é pecador por natureza, o pecado é gravíssimo, não tem a menor possibilidade de alguém ser salvo por si mesmo, por qualquer meio que não seja esse que ele está dizendo aqui. É impossível, é grande demais a distância entre nós e Deus. Só há um meio, um substituto morrendo em nosso lugar que pudesse pagar o nosso pecado. Quem poderia ser esse substituto? Não poderia ser um homem comum. Aliás, todos os homens são pecadores. A rigor teria que ser alguém sem pecado. Mas mesmo que existisse, teoricamente, um ser humano sem nenhum pecado, que é impossível, exceto Cristo, se existisse, será que ele poderia morrer pelos outros? Deus aceitaria aquele sacrifício? Com base em quê? Imagine, alguém não tem pecado nenhum, ele morreu para pagar o pecado dos outros. Não tem possibilidade nenhuma. A morte dele não vai pagar o pecado de ninguém. Qual é o poder que teria para isso? Ou seja, nenhum ser humano comum poderia fazer isso. Por outro lado, tinha que ser um ser humano, porque ele está salvando seres humanos, seria um substituto de seres humanos, então tinha que ser da mesma natureza daqueles que seriam salvos. Então como é que pode? Aí entra a natureza divina do Senhor. O Senhor Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, ele tem as duas naturezas, é 100% divino, 100% humano. E pela natureza divina, ele pôde pagar os pecados dos homens. Por quê? Porque a nossa dívida para com Deus era infinita. Olha, basta um pecado, por menor que seja, entre aspas, seria abominável, absolutamente responsabilizador de nos colocar na eternidade sofrendo. Por quê? Porque cada pecado é cometido contra um Deus santíssimo, absolutamente santo, puro e que é soberano sobre tudo, tem toda a autoridade do universo. É impossível alguém ter mais autoridade do que ele, toda a autoridade ele tem infinitamente, e um pecado cometido contra um ser assim, com tanta autoridade, poder e santidade, esse pecado é imperdoável, por assim dizer. Imagine tantos pecados que nós cometemos, a nossa dívida era infinita, não tinha jeito de ser sanada. Mas Cristo sendo Deus, como Deus perfeito, infinito, ele pôde pagar uma dívida que era infinita. Daí a importância das duas naturezas de Cristo. Humano, porque nos representa, substituto nosso. E Deus, porque ele pôde, com a sua morte na cruz, uma única morte, claro, naquele momento ali na cruz, com aquela morte, por ele ser infinito, pôde cobrir todos os pecados daqueles que creriam. Pronto. E isso tinha que envolver a morte dele, porque a punição do pecado é morte. Ou seja, além de ver a gravidade do pecado, ver a solução do Senhor Jesus Cristo, temos que ver, tem que envolver morte de alguém, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Ele tinha que morrer, ele próprio, por nós. E o perdão é aplicado a quem? Aí entra um aspecto da analogia importantíssimo. Será que o perdão de Cristo é aplicado para toda a humanidade indiscriminadamente? Alguns defendem que sim, é universalismo, que é isso, todo mundo é salvo, é heresia, a Bíblia nunca ensinou isso, ensina o contrário disso. Não sei como é que teólogos podem afirmar uma coisa dessa, né? Mas
não é aplicado sobre todos indiscriminadamente. Como é que a pessoa recebe esse perdão? Já comentamos aqui, todos vocês com certeza sabem, simplesmente crendo. Mas é uma fé tão profunda, significativa, real, consistente, que é muito mais do que o mero conhecimento intelectual, como a gente diria, algo cognitivo, só de conhecer intelectualmente a coisa. Não é isso. É uma fé profunda que leva alguém a se jogar aos pés do Senhor, entregar toda a sua vida para Ele, absorver para si aquele sacrifício. Ou seja, é forte a ideia de receber essa verdade para dentro de si. Daí a ilustração que o Senhor usa. Olha como é perfeita a analogia. Carne dada, sangue dado, tem que ter morte, a morte minha, de Cristo no caso, a carne dele, o sangue dele, mas a pessoa só pode absorver isso se ela figuradamente comer como se come um pão, beber como se toma um vinho. Que figuras poderiam ser mais contundentes do que essa de você comer alguma coisa? Nós sabemos que quando nós comemos um alimento, nós ingerimos, trazemos para dentro de nós, ele como que passa a fazer parte de nós. Ele vai, evidentemente a parte médica não é comigo, mas não precisa ser nem médico para saber que as substâncias do alimento vão entrar no nosso organismo, as proteínas, etc, etc, e elas vão fazer com que nós permaneçamos vivos, ou com saúde, ou o contrário, depende do alimento, seja como for. Elas exercem uma grande influência sobre a nossa própria saúde. Então o alimento passa como que a fazer parte de nós. Essa é a ilustração que ele usa. Para você absorver o sacrifício de Cristo, você tem que trazer para si, assim como você come um pão, ou como você toma um vinho, que ele não fala aqui de vinho no caso, mas a ideia seria essa. Ou seja, uma profunda assimilação, absorção do sacrifício de Cristo, trazer para dentro de si. Isso é o que salva. Qual terá sido a reação das pessoas ao ouvir isso? Aliás, antes de responder essa pergunta, mais uma informação que ele dá aqui, antes de falar do que aconteceu com esse grupo. Uma informação muito importante dentro da própria figura que ele usa, são os dois últimos versículos que vamos ler, não são os dois últimos, mas dentro dessa sequência, os dois dessa sequência, ele diz assim, João 6, 56 e 57, antes de falar da reação deles. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Muito profundo isso. Interessante que o que ele fala aqui é que a absorção do sacrifício de Cristo, apesar de que acontece uma vez por todas em termos salvíficos, sim, mas ele tem uma característica. Ele mostra que haverá uma continuidade na nossa comunhão com Ele. Não é algo que aconteceu ali, pronto, agora você não precisa mais se preocupar ou estar atento a Cristo, ter comunhão com Ele, não, você já absorveu, pronto. Não é isso. Salvação é uma vez por todas, não tenha dúvida, conversão é só uma, claro, não pode ser repetida. Porém, aquele que se converte, ele passa a ter comunhão, ou a ansiar, buscar essa comunhão diariamente. Ou seja, passa a haver uma comunhão íntima entre o crente e Cristo que caracteriza toda a vida daquela pessoa. Há o passo inicial, mas há uma continuidade nesse relacionamento. Nós continuamos buscando a Ele. E, aliás, isso é muito bem representado na ceia. Vocês já pensaram por que a ceia só é feita várias vezes, há uma frequência, e o batismo só é uma? Interessante, o batismo ilustra a nossa conversão, que é uma vez só. A gente só se converte uma vez, morreu, ressuscitou, acabou, em termos de ato. Por isso que só ocorre o batismo uma vez na vida da pessoa. Mas a ceia é feita com frequência. Por quê? Porque ela ilustra, além do aspecto de comer o sangue, beber o sangue, comer a carne, tudo isso, ela ilustra que há uma continuidade na comunhão com o Senhor. Apesar de que já comemos e bebemos uma vez por todas, nós continuamos buscando a Ele, tendo comunhão real, viva, orgânica com Ele. Isso é bem ilustrado na ceia, na nossa comunhão com Ele, e que também resvala para o amor fraternal, a comunhão uns com os outros, como o pastor Watson deixou isso bem claro aqui. Ou seja, a continuidade da comunhão uns com os outros, porque temos comunhão com Ele. Ou seja, esse elemento também está envolvido na ceia do Senhor. Mas então, vamos falar aqui da reação das pessoas. Vamos para o capítulo, João 6, 60, versículo 60. Olha o que diz aí. João 6, 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir?
E olha o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só, da multidão que estava ali, demonstrando grande interesse pelo Senhor, querendo coroá-lo rei, desistiram dele. Não queremos saber mais dele. Uma curiosidade aqui, quando João fala discípulos, ele está usando a palavra não no sentido de discípulo real, alguém que realmente é discípulo dele, não, mas pessoas que se consideravam discípulos, pessoas que aparentemente são discípulos, claro, porque deixaram de ser aqui, então é porque nunca tinham sido de fato, mas João usa essa palavra nesse sentido aqui, como às vezes ele usa até o verbo crer no sentido não salvífico, isso é outra história. Como é que sabe se é o sentido salvífico ou não? O contexto determina. Seja como for, muitos abandonaram ao Senhor, parece que quase todos mesmo, e ficaram só os 12. Então não vou ler mais agora, mas é interessante um diálogo que se segue logo após, ele pergunta aos discípulos, e vocês não vão me abandonar? Então Pedro faz uma belíssima confissão de fé aqui, depois você pode ver no versículo 68 e 69, mas Pedro diz, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que confissão de fé belíssima que Pedro disse aqui. Bom, seja como for, aqui termina a narrativa, e antes de nós concluirmos, algumas lições, além do que já temos observado, do sentido da ceia, da necessidade da ceia. Será que houve aqui uma grande decepção do Senhor, no sentido de que ele viu seus planos frustrados, porque aquelas pessoas o abandonaram? Aliás, já fica aqui uma lição, cuidado com, nem todo mundo que manifesta interesse pelo Senhor, tem realmente interesse pelo Senhor. Muita gente fala muito bem de Cristo, se interessa por Cristo, pode chorar ouvindo falar de Cristo, mas que não o conhece verdadeiramente, porque se conhecesse, soubesse quem Ele é, o que Ele veio fazer, o que Ele demanda de nós, se soubesse, diria, não, estou fora. Interessante que algumas religiões orientais, que são politeístas, se a gente falar de Cristo para essas religiões, eles aceitam. Interessante, a gente pode falar de Cristo, pode falar, eu quero ouvir, fala mais de Jesus Cristo, quero ouvir, não tem problema. Agora, diz para aquela pessoa que é só Cristo, esqueça os outros deuses, esqueça os outros ídolos, esqueça, é só Ele. Opa, a conversa já muda. Quando eles entendem, então eu vou ter que abandonar os meus deuses por causa dele? Não, eu quero juntá-lo aos meus deuses. Que coisa legal, né? Cristo está junto lá com eles. Legal nada, porque ou você tem Cristo exclusivamente, ou não tem. E alguém pode pensar que, mas eu não sou dessas religiões orientais, politeístas, etc, etc. Então aqui no Brasil, ocidental e tal, não acontece isso. Acontece de outra forma. Tá certo que as pessoas não têm ídolos como aquelas religiões orientais têm, algumas delas. Porém, muita gente se impressiona quando falamos de Cristo, mas quando entende realmente o pecado que a pessoa tem, que aquilo vai levar à condenação eterna, você tem que se entregar a Cristo, se tornar um crente, seus valores vão mudar completamente, ela vai mudar de vida, de maneira de enxergar as coisas, de procedimento, tudo ela vai mudar para muito melhor, com certeza. Mas quando ela entende, eu vou deixar isso, não, eu prefiro manter minha vida como está, do que mudar tudo e aceitar Cristo e me tornar um crente, como vocês são tão diferentes do mundo. É assim, muita gente é desse jeito, igual estava acontecendo aqui com o Senhor. Mas voltando à minha pergunta, será que aquilo foi uma espécie de boicote ao plano divino? Foi algo que Deus não tinha previsto, ou que foi contra a vontade dele, no sentido de que violou completamente o decreto dele? Não. Olha que interessante, vou ler só mais 2 versículos, e vocês vão entender. Olha o que o Senhor Jesus disse acerca de as pessoas que vão até ele. Versículo 44, voltando um pouquinho de propósito aqui. Olha o que Cristo disse acerca daqueles que vão a Ele. João 6, 44. Diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Frase forte. Quando ele começou a falar mais profundamente de quem ele era, pão da vida, esses assuntos que eles começaram a ficar achando estranho, Cristo foi logo dizendo, só vem a mim quem o Pai traz, ou seja, quem é para vir, vem. Interessante que ao mesmo tempo em que isso pode dizer, eles não têm condições de serem salvos, mas ao mesmo tempo, humanamente falando, se eles quisessem, depois, eu quero ser levado a ti. E pegaram aí, interessante, a responsabilidade do homem não é
tirada por causa da soberania de Deus de forma alguma. Deus é soberano sobre os que ele leva a Cristo, mas ao mesmo tempo isso ocorre de uma forma tal que o homem é responsabilizado por não ir ou por ir, embora seja Deus quem leve. Mas interessante, quando Cristo disse isso, se eles tivessem um coração realmente desejoso de conhecer a verdade, na hora eles teriam dito: ah, Senhor, eu só posso ir a ti se o Pai me enviar. Pede ao Pai por mim, eu quero ir até ti, pede a Ele para me enviar. Uma pessoa que fala desse jeito já está sendo enviada, óbvio. Mas o que é interessante é que Cristo disse isso claramente, o que joga mais responsabilidade na decisão das pessoas de aceitarem ou não. Ao invés de elas acharem, essa frase está me impedindo de ir a Ele. Não, num certo sentido, só vai quem Deus quer. Por outro lado, a responsabilidade é dele dizer: pois eu quero ir, me faz ir até Ele. Pegaram a ideia? Ou seja, Deus sabe, leva os que Ele quer, porque nós não temos condições de ir até Ele por nós mesmos. Mostra a gravidade do pecado. Já temos comentado aqui como o pecado é grave, e entre os efeitos terríveis do pecado é esse: ninguém pode fazer o bem nem ir até Deus por conta própria, é impossível. E aqueles que vão até Ele, sabe o que acontece? Olha o versículo 37, é o último que nós vamos ler, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E graça irresistível aí, interessante. Quando o Pai quer dar alguém para Cristo, Ele vai, nada que impede. E o que vem a mim, o que mais? De modo nenhum o lançarei fora. Olha a perseverança do santo, a perseverança do crente aqui. Deus nunca vai largar um crente, nunca. Se você foi até Deus um dia, se você é um crente, se eu sou um crente, eu sei que eu sou, e você deve saber que é, todos nós nunca vamos ser largados por Cristo, jamais. Porque o Pai já nos elegeu, o Pai nos levou a Ele, nós fomos a Ele, Ele recebeu e nos segura. E segura só por essa vida aqui, ou Ele deu alguma informação de algo que vai acontecer ainda no porvir? Deu informação de algo futuro ainda, bem escatológico? Deu ou não deu? Aqui no que a gente já leu no 44. Eu o ressuscitarei no último dia. Não só somos salvos hoje, que somos, mas somos garantidos que não vamos para o inferno, vamos herdar tudo com Ele e com corpo novo. Interessante, uma curiosidade, essa frase, eu o ressuscitarei no último dia, ele diz 4 vezes nesse discurso, bem pertinho uma da outra. Olha a ênfase que ele deu, eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, fomos até Cristo, temos essa provisão maravilhosa pelo nosso pecado, estamos muito seguros na vida hoje, sabemos para onde vamos e sabemos o que vai acontecer depois que nós morremos. E uma aplicação óbvia, já finalizando, nada deve nos fazer desanimar, temer ou nos desviar do foco. Nada. O que quer que aconteça debaixo do sol, seja que tipo de problema for. Alguns são bem desagradáveis, eu sei, mas nunca permita que o que quer que aconteça embaixo do sol nos tire do foco. Saber quem nós somos em Cristo, a quem nós adoramos, quem nos chamou, quem nos levou a Cristo, quem nos mantém e o que Ele vai fazer conosco, o que já fez perdoando nosso pecado e o que vai fazer conosco no futuro. Isso é que é vida. Passamos problemas? Sim. Passamos sofrimentos? Sim. Mas com a mente voltada para essas coisas verdadeiríssimas e práticas em nossas vidas, a comunhão que temos com o Senhor, quando nós entendemos isso e nos apropriamos dessa verdade, assim como ocorreu uma vez para sempre na nossa conversão, mas continuamos na prática assimilando isso, nós vamos, como se diz, tirar de letra, ou seja, os problemas vêm, mas nós corremos para o Senhor, Ele nos restaura e prosseguimos, porque nós sabemos, o que quer que aconteça, mesmo quando nossa vida acabar, nós vamos ser ressuscitados pelo Senhor que morreu por nós. Que motivo nós temos para ter celebrado essa festa maravilhosa espiritual que acabamos de fazer? Amém? Amém? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra que tenha tocado nossos corações. Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Muito obrigado, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, até a noite, Deus permitindo, 6 horas, 18 horas.